Senhor presidente, primeiramente com relação às manifestações do funcionário Cristiano, eu tenho que ter esse funcionário muito competente e eficaz. Eu acho que é a dedicação dele que está fazendo com que ele faça essa cobrança pertinente, contudo, primeiramente, nós não estamos descumprindo a legislação de trâmite de processo nessa casa. O artigo 29, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município fala que não ocorre nos períodos de recesso nem se aplica aos projetos de código, no caso do código, os prazos regimentais regulares. Por outro lado, também trata-se de uma matéria complexa e nós temos os nossos poucos conhecimentos, restrições que estamos podendo trabalhar na legislação. A comissão constituída para isso enviou à presidência, como Vossa Excelência bem sabe, uma solicitação de termos o subsídio de um técnico para estar nos dando as orientações necessárias. Esse projeto, sim, já tem uma data que ele está na casa, porém, no correr da tramitação dele nessa casa, surgiram fatos novos hoje, como de abrangência estadual, que é o novo código, como manifestado pela colega Fátima, que está em discussão, em fase conclusiva, e que será a sustentação, inclusive, da nossa votação do nosso código. Nós vamos poder estar explicando vários temas ali que já não são mais debatidos no mesmo prisma que antes era. Hoje muda o enfoque, é uma evolução do processo. De fato, precisa-se mais rigor, porque nós não tínhamos tantos problemas dentro de uma vivência de sociedade como hoje temos. Então eu peço a desculpa ao senhor Cristiano, mas não foi por omissão e não tem sido nem será por omissão nessa casa. Ele tramitou até onde nós tínhamos condições de darmos, pontuar um texto do projeto. Contudo, agora estaremos precisando de subsídio, certo que se não, Vossa Excelência, o novo presidente, estará nos dando esse suporte técnico para nós estarmos chegando à conclusão, sem esquecer que nós vamos ter que nos amparar numa lei estadual que está por sair, que se nós não fizermos isso, nós vamos fazer um código em termos de estamos revendo. E isso é normal, a sociedade ela vai evoluindo e causando novas exigências. Com relação às outras manifestações do então secretário do senhor Cláudio Leal, eu acredito que ele colocou as contas deles, pelo que eu entendi, abertas para qualquer fiscalização. Eu diria a ele, a qualquer um, que se eu fosse da índole de roubar ou de meter a mão no patrimônio alheio, certo que eu não usaria minha conta, não. Porque se eu fosse de roubar e de praticar o impraticável, que eu não aprendi com meus pais esses valores, eu teria inteligência suficiente de usar a conta de terceiros. De forma nenhuma eu usaria a minha conta. Agora, o que eu posso aceitar é quando o então secretário teve no meu escritório sábado de tarde, dizendo que tinha provas contra alguns vereadores e contra a minha pessoa. E eu gostaria que eu tivesse a honrosa postura de homem e apresente as provas contra a minha pessoa com relação a ilícitos em relação à administração pública. Contra a minha pessoa. Eu até o desafio a ele fazer provas contra a minha conduta, que eu tenho como um dos maiores valores dentro do que a sociedade diz. Quando eu me dirijo a um secretário, a um funcionário, ao prefeito, e peço ele um anticoncepcional, duas coisas eu tenho certeza. Primeiro, que não é para mim interromper o anticoncepcional e nem para minha esposa. E segundo, que se eu pedir foi para um cidadão pobre, necessitado e que atende todas as exigências legais para ser atendido com anticoncepcional, que a lei obriga o Estado, União, município a darem para todos os cidadãos graciosamente. Eu fui atrás da pessoa que ganhou o remédio, eu consegui uma cópia da receita do prontuário dela, pedi sim,
se forem gravadas, vocês têm que escondê-las. Porque quando eu chego lá, eu vou olhar das cachorradas feitas por quem está na administração. E com as quais eu não como. Gostaria que, se o secretário tivesse como provar alguma coisa para mim, e seguisse o trâmite da casa, eu gostaria de, até em nome dele, solicitar o espaço que é dado a todos aqui, ou, se for o caso, abrir uma sindicância, porque podem falar que eu sou brigão, chato, intransigente, rapidinho, mas não me chama de desonesto, não, porque senão tem que provar. Não me chama de rabo preso, não, na verdadeira acepção da palavra que nós estamos querendo dizer, porque eu não me prendo a nada. Os meus valores são os valores de uma sociedade econômica e justa, onde eu pauto pelos princípios que os meus pais e de todo mundo buscam os filhos. Eu não tenho vínculo nenhum com qualquer administrador ou qualquer que seja que me possa me constrangir de eu vir aqui dizer o que eu quero, o que eu penso, e abro mão, inclusive, da cobertura legal que eu tenho, se não me engano, artigo 28, parágrafo 6º e 8º da Constituição Federal, que é poder dizer o que eu penso aqui. Eu abro mão disso, porque eu tenho divergências com meus colegas, mas se você perguntar a ele, ele pode falar o que quiser. E a minha universidade não fala não, e nem da minha família. Inclusive, na hora que eu fui abordar, eu dizia que eu estava envergonhado, porque eu lembrava que eu tinha um filho em casa, uma esposa, e meus familiares me conheciam, e fiquei muito constrangido. Quanto aos demais que Vossa Excelência se manifestou, provem para eles. E se elas são tão graves assim, não faça a moeda de troca. Faça delas os usos que a lei exige. Denuncie a quem de competência e fui lá em cima e falei para o prefeito. Se as acusações que lhe forem imputadas e às demais pessoas mencionadas, ponham a baba de molho, porque eu vou pedir que ele faça a prova da minha. Mas se ele fizer das outras, eu até gostaria de tê-las para usar contra quem quer que fosse. Eu tenho, dentre as poucas coisas que tenho, um nome muito íntimo ao meu ver. Se não é assim diante da sociedade, é o que eu tenho a dizer. Presidente, quando eu falei com o vereador sobre essas provas, primeiro não foi moeda de prova. Eu não quero usar tudo. Primeiro não foi moeda de troca de nada. E com relação, quando disponibilizei, até a fugir bancário meu, quem foi acusado pela administração também disponibilizou para o senhor. Não deixou aí autorização também? Quem eles chamaram lá é acusado. Então, a outra pessoa que foi acusada também está em autorização. Agora, quanto ao pedido que eu falei que o senhor me fez, o senhor me fez, eu confirmou ele. Agora, quem tem que fazer o estudo socioeconômico da pessoa não é ele. Eu só falei que o senhor pediu e eu dei. Com caixa 2 da administração. Agora, eu não tenho que fazer o estudo socioeconômico de ninguém. Agora, estou à disposição do senhor para levar no órgão competente, que é o Ministério Público. Nós vimos lá as provas. Senhor presidente, já que o senhor concedeu a fala, foi pedido dentro do plenário, eu tenho que dizer o microfone para ficar gravado, e aí eu tenho uma prova constituída formalmente como uma casa mãe. Se os colegas quiserem abrir espaço para eles subirem a tribuna, falar o que foi dito e ser gravado para avisar com documentos, sim. Se não, eu ficar trocando a palavra com ele lá, eu não respeito, não estou querendo aproveitar da minha condição de vereador, mas então que se inscreva, faça uso ali, como já foi feito aqui por 2 ou 3 cidadãos de Joatuba que foram usados até chegar nos quase finalmente, ou nos finalmente. O que eu não aceito, que eu não tenho vínculo com qualquer ato desonesto que me impeça de exercer com muita tranquilidade e falar de quem quer que seja, que é a verdade, aqui nessa tempo. Quem me constituiu me deu uma carta branca e eu faço uso dela com muito lisura. Obrigado. Conforme o regimento, a gente não pode estar abrindo aquele número aí, né? Então, ele tem que se inscrever e a gente fazer, mas a gente vai dar essa lei. Os vereadores também, qual postura pode ser tomada, alguma coisa que a gente realmente fez de surpresa que eu não estava podendo. Mas o vereador quer se manifestar? Foi colocado ali, parece que tem outro
documento na casa. Não, parece um caso que eu vim assim para ficar claro. Se eu falar, não estou defendendo ninguém, entendeu? Eu também não tenho procuração para isso. Mas vamos fazer de acordo do jeito que é. Né? Esse negócio aí de gravação de prova, não sei. Mas sobre o documento, eu estou por dentro de uma coisa. Parece que uma funcionária foi chamada lá e eles falaram que já tinha um processo contra ela no Ministério Público e que o Cláudio tinha, o secretário Cláudio tinha colocado R$9.000 na conta dela e que ela transferiu esse dinheiro da conta dela para o conta do Cláudio. Ela foi mais ou menos assim. Agora, eu acredito o seguinte: nós não temos como quebrar sigilo bancário de conta nenhuma. Nós não podemos fazer isso. Não tem como a gente fazer. Isso é competência do Ministério Público, da Polícia. Nesse caso, esse ofício, eu acredito que isso deveria ser enviado ao Ministério Público, né? E para ver as providências que o Ministério Público pode ter sobre isso aí, né? E se caso vier acontecer, aí a gente pede também que não secretários, mas também prefeito, filho de prefeito, também se coloque à disposição aí as contas, né? Como a minha também está aberta com o caso, eu estou falando, a gente está falando